Deus o abençoe. Pai, eu oro para que tu abençoes estes que levantaram suas mãos e aqueles que não tiveram nem mesmo a coragem de fazê-lo. Nós oramos para que o Todo-Suficiente esta noite abençoe cada um deles. Estamos pensando no Calvário, quando Deus, nosso Salvador, colocado na vergonha, tirado, foi entregue nas mãos de um homem rico que tomou seu corpo, após implorar a Pilatos. O levou e enrolou a ele em linho limpo e o colocou na sepultura. Oh Deus, que sentimento deve ter estado com aqueles pobres discípulos. Parecia que eles haviam sido derrotados naquela ocasião. Aquele em quem eles tinham confiado tanto havia agora partido, mas não por muito tempo. Apenas um sacrifício sangrento, aquilo foi tudo. Uns dias, algumas horas depois, ele ressuscitou e a alegria chegou. Ajuda-nos esta noite, Senhor, enquanto estamos nesta ocasião, que isto possa estar sobre nós, para que vejamos os sofrimentos que custou para a nossa redenção, a tristeza que custou para que nós estivéssemos felizes, e que nossas almas, esta noite, Senhor, que nos consagremos a Ti, e nossas almas estejam aflitas, para olharmos para longe e vermos que, ó Deus, que morte horrível! Quão cruel o pecado deve ser! Eu oro, Pai, que Tu nos abençoes em conjunto agora. Que ajuda-me, Tu, ó Deus, como Teu servo aqui de pé, com uma voz muito fraca, e Teus filhos esperando ouvir algo da palavra. Ajuda-me, Senhor, e parte a palavra da vida livremente a cada um, enquanto rededicamos nossas vidas e nossos corações. As lágrimas em nossos corações caem profundamente em nosso peito quando pensamos no sacrifício. Ajuda-nos agora, pois pedimos no nome de Cristo. Amém. Quero apenas ler um pouquinho agora, se você me der sua ininterrupta atenção por algum tempo, e orem por mim, em Isaías capítulo 53. Nós temos provavelmente hoje ouvido programas de rádio e assim por diante. Eu apenas pensei em Cristo hoje e não pude evitar de sair para algum lugar e me ajoelhar. E eu simplesmente tive que chorar quando pensei em quando minha mente voltou para ver o que aconteceu ali no Calvário. Eu não ouvi nenhum dos programas radiofônicos, mas talvez eles pregaram do Evangelho. E talvez amanhã à noite nós nos aproximaremos a isto desse ponto de vista. Mas esta noite vamos voltar ao Velho Testamento. Eu desejo falar sobre a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Em Isaías 53, o profeta ungido, 712 anos antes da vinda do Senhor, ele disse estas palavras: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu ele a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando uma alma ou quando a sua
e verá a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se fosse para anunciar um texto bíblico esta noite, eu tomaria o versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu quero falar só por alguns momentos. Estamos sempre felizes quando se trata de ter o gozo do Senhor estar no nosso meio. E como eu regozijo com vocês grandemente. Mas alguma vez você já parou para pensar o que custou para tê-lo? Você já se deu conta exatamente do preço que está por trás disso? Qual foi o julgamento e qual a pena do pecado? Quão cruel deve ser o pecado quando fez com que o Filho de Deus fosse ao Calvário, e Deus o golpeasse, e virasse a face dele e o ferisse, e ele ficasse aflito. Veja quem era ele. Agora, desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês, falando agora. Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave, e vamos... uma pequena espaçonave ou aeronave. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir, antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. No princípio era Deus. E agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. E então, como que ele estava ali, e ele em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria. E esboçou todo este quadro em sua mente, e ele disse, haja luz. E um átomo se partiu e começou a se desprender. E o atômico explodiu, a primeira explosão atômica. E então aqueles átomos começaram a se acumular até formarem cinzas. Enquanto a umidade, seja o que fosse, começou a se dissipar e os átomos se partiram. E após algum tempo veio uma estrela ou um pedaço um projétil que voou e saiu flutuando pelo ar. Ele o observou por talvez alguns milhões de anos e então o parou. Ele não tinha pressa, ele tinha tempo suficiente para sempre. Ele era do princípio ao fim, não existia tempo com ele. Então outro sai voando e ele o para deste lado. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que já foi escrita nos céus, o Zodíaco. Ele começa com a Virgem, é assim como ele vem primeiro. Ele termina com Léo, o leão, a segunda vinda. E ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A segunda Bíblia que foi escrita por Enoque e colocada na pirâmide. A terceira Bíblia que foi escrita e a última é esta aqui. Deus sempre faz coisas em três. Deus é perfeito em três. Ele é perfeito. Me perdoem. Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. Nós somos sua feitura, então somos perfeitos em três: alma, corpo e espírito. E nosso corpo é controlado por nervos, por sangue e por células, carne. Três. Tudo aperfeiçoado em três. Então ele disse, após ele ter feito tudo aquilo, antes mesmo dele fazer qualquer coisa a mais, eu posso ver este pequeno halo se mover sobre este mundo que era pura cinza, congelado, pairando ali como um grande iceberg. E ele o moveu para mais próximo do Sol. E ele começou a virá-lo assim, ao redor do Sol. Ele começou a derreter e as grandes geleiras se desprenderam. O Texas estava sendo formado e as planícies ali, como fomos ensinados, como que os icebergs desceram dali. Os melhores cronologistas podem calcular, e então todo o mundo, após isto percorrer até o Golfo do México e assim por diante, começou a encher de água. E o mundo sem forma e vazio. Agora estamos em Gênesis 1, veja. Agora então Deus se moveu e separou o firmamento da água, e ele fez a luz.
E então ele fez todas as suas criações. Então, depois que ele fez isto, todas as árvores apareceram e as plantas e assim por diante. Que linda estrutura ele tinha. Ele gostou demais, era lindo e ele achou que estava ótimo. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele disse, façamos, plural, o homem, plural, a nossa imagem.